Oi, tudo bem? Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Aqui é mais uma programação da TV GPost, estamos no Facebook e outras redes sociais para apresentar, certo? Uma live, um debate, certo? Com dois professores da Universidade Estadual do Ceará, eu também sou Frederico Costa, sou da Universidade Estadual do Ceará, sou do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário e do grupo de pesquisa Ontologia do Ser Social, Educação, História, Educação e Emancipação Humana. Vamos desenvolver várias temáticas em torno da conjuntura, né? A partir de dois colegas nossos da Universidade Estadual do Ceará, o professor Marcondes, professor da UES, historiador, e o professor Andreison, também da Universidade Estadual do Ceará, e historiador. Então, gostaria de dar boa noite aos que estão nos vendo e também boa noite aos nossos dois colegas. E eu vou começar, certo, com já uma provocação para a gente ver como é que está essa nossa situação do nosso Brasil e do mundo, né? E o tema é coronavírus, certo? A Organização Mundial da Saúde já hoje, certo, indicou que morreram 33.106 pessoas, certo? E que nas últimas 24 horas, mais 66 mil pessoas contraíram a doença. Bem, os dados de hoje, agora, dados pelo Ministério da Saúde do Brasil, que por sinal está dando uma entrevista coletiva, está dizendo o quê? Que nós temos 4.579 infectados e já temos um balanço de 159 vítimas da Covid-19, certo? Esses são os últimos dados. Então, eu queria perguntar para você, professor Andreison, né? Porque aqui, a nossa live, nós partimos dos fatos e vamos para os fundamentos, né? Então, esse é o quadro, certo? O dado bruto do que está acontecendo no mundo e no Brasil. Diante disso, qual é a nossa primeira impressão que se tem? Né? Você, como historiador, você, como professor, você, como pesquisador na nossa realidade social, o que você tem a nos dizer sobre esses dados, quais são as tendências, as contradições e tudo? Com você com a palavra. Ok, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo, boa noite para o Fred, o professor Marcondes, para todos os membros do GPost. Eu penso que nós temos que partir de alguns pressupostos, e um pressuposto é a análise da própria situação, ou seja, como é que está a relação da luta de classes no momento? A classe trabalhadora avança, recua, está estagnada? Como a classe trabalhadora tem respondido aos ataques que tem sofrido diante dessa realidade? Então, ao meu ver, a situação ainda é uma situação reacionária, é uma situação em que a classe está engessada, porém, é uma situação com uma dinâmica para mudança. E os dados que são apresentados, eles pelo Fred, tanto a nível mundial quanto a nível nacional, estão dentro de uma perspectiva para a burguesia, que é a perspectiva de tentar salvar a economia e ter uma teoria, uma perspectiva necropolítica, neomalthusiana, de darwinismo social, de higienização, de exclusão dos membros da classe trabalhadora e das camadas pobres da população brasileira e mundial. Então, para nós, defensores da classe trabalhadora e pertencentes à classe trabalhadora, a perspectiva é a seguinte: nós queremos salvar vidas e não a economia capitalista. Esse é o pressuposto que a gente tem que começar a iniciar esse debate. E tem que começar a iniciar esse debate também dizendo uma coisa: olha, não existe essa disjuntiva, ou morrer de fome ou morrer de Covid-19, certo? Já há muito tempo a burguesia brasileira e a burguesia mundial tenta colocar um projeto de precarização do trabalho que explora a classe trabalhadora a níveis de pauperização absolutos que muitas vezes se assemelham ao trabalho escravo. E com esse projeto do Bolsonaro de querer salvar a economia, querendo seguir o Trump, e em detrimento das vidas, a gente não pode aceitar que isso seja o pressuposto para ameaça de desemprego. Então, tem que haver, por parte de nós e da classe trabalhadora, uma
uma luta constante para dizer que não há essa disjuntiva entre morrer de fome ou morrer com Covid-19, até porque a burguesia já tenta matar a classe trabalhadora de fome há muito no nosso país, mas não existe essa disjuntiva para nós. Nós não aceitamos essa disjuntiva, certo? E nós não aceitamos que eles salvem os bancos, salvem as empresas e deixem milhares de pessoas morrer. Então, nós queremos e temos programa para a classe trabalhadora, para a defesa da classe trabalhadora. Eu acho que ao longo do debate eu posso apresentar um pouco mais esse panorama. Mas o cinismo da burguesia brasileira, o cinismo e o desrespeito, o ódio de classe, é algo marcante. Basta ver o posicionamento do Roberto Justus, do dono do Céu dos Girafas, do dono do Madeiro, do senhor que é dono da Havan. Essa burguesia brasileira e essa perspectiva da burguesia brasileira de dizer que quer salvar os lucros, só demonstra sua autocracia, só demonstra o seu dependentismo, que é uma burguesia que depende do imperialismo internacional, é uma burguesia de espírito escravocrata, é uma burguesia que demonstra seu ódio de classe, a nossa classe, a classe trabalhadora, e por isso eles apresentam a disjuntiva, vão morrer de fome, vão morrer de Covid, salvar a economia e não salvar vidas. Para a gente não existe essa perspectiva. Para a gente é salvar as vidas, certo? E nem morrer de fome, nem morrer com Covid-19. Pronto? Eu acho que para deixar o Marcondes falar também sobre algumas questões, Fred. Professor Antônio Marcondes, segundo o Brasil é o país latino-americano que registra mais infecções por coronavírus. Você acha que existe uma relação entre esse dado, né? O país que mais registra infecções por coronavírus e as nossas condições sociais? Primeiro, cumprimentar aqui a todos e todas que estão nos assistindo pelo Facebook, né? E cumprimentar também aqui o professor Fred, o Andreison, certo? Dizer que a minha participação aqui, fico muito feliz de poder entrar nesse debate, né? E poder contribuir um pouco no esclarecimento acerca dessas questões que hoje colocam em xeque, vamos dizer assim, né, o futuro do país, né? Eu gostaria de fazer duas questões fundamentais, eu gostaria de levantar aqui para a gente refletir, né? A primeira é o seguinte, essa pandemia, ela revela o colapso, vamos dizer assim, da política neoliberal, né? Sobretudo porque, no que diz respeito ao papel do Estado, né, no controle, por exemplo, da pandemia, revela-se que ele é fundamental. Ou seja, o neoliberalismo tem como postulado básico a ideia de que o mercado ele é autorregulado, né? Que é necessário a mínima intervenção do Estado, e que o público ele não tem serventia, né, vamos dizer assim. Isso só mostra que o neoliberalismo é uma falácia, né? No Brasil, principalmente, e isso vai desencadear, sem sombra de dúvidas, um processo de precarização social que, de acordo com a estimativa dos pesquisadores da área da saúde, vai, assim, causar um verdadeiro caos social, né? Porque, não obstante o sistema público de saúde no Brasil, ele já vinha precarizado há muitos anos, né? Então, assim, essa pandemia, ela coloca em xeque as políticas neoliberais, porque, nesse momento, é fundamental a existência do Estado. Porque ele é o que pode garantir, por exemplo, mínimas condições de assistência para a grande massa da classe trabalhadora, sobretudo a classe trabalhadora. Porque essa camada social, que historicamente é alijada dos grandes processos políticos no Brasil, porque, como nós podemos perceber, o Estado brasileiro sempre oprimiu a classe trabalhadora, né? E explora essa classe. E, em contrapartida, o Estado, no Brasil, nunca garantiu as condições mínimas, né, para essa população. Então, hoje, mais do que nunca, é necessário o Estado, no Brasil, agir
no sentido de garantir essas condições mínimas. Veja bem, é um problema de saúde pública, né? O coronavírus, né? Esse problema de saúde, ele surgiu, ele tem seu epicentro, né? Em Wuhan, na China. Ele começou como uma epidemia, mas ele se generalizou. De acordo com a OMS, é uma pandemia porque já atinge mais de 150 países no mundo, né? Então, nós já temos um morticínio em grande escala, por exemplo, na Itália, né? Então, assim, no Brasil, a estimativa é que nos próximos meses, os casos de infectados e o número de mortes aumente. Então, nesse sentido, se o Estado, enquanto um representante do conjunto da sociedade, ele não estabelecer a política pública necessária para conter, né, esse morticínio que pode acometer o Brasil, o nosso país, então seguramente não é da iniciativa privada ou qualquer outra instância do empresariado que vai se colocar alguma saída para essa situação, né? Então, só essa primeira questão que eu queria levantar, que é a importância de um Estado, né, no sentido público, para garantir a assistência social de forma ampla, nesse momento em que o povo brasileiro, que é dependente do SUS, necessita de uma forma muito concreta desse atendimento que hoje ele é imprescindível. Daí a nossa crítica, e aí eu dialogo com o Andrés nesse sentido, a precarização histórica da classe trabalhadora, né? Ou seja, mostra que as políticas neoliberais, elas só atendem à classe dominante, que quer preservar seus lucros no contexto de crise, e tá pouco se lixando para a classe trabalhadora, que é a produtora de toda a riqueza social, né? Então é isso, essa primeira reflexão. Bom, é uma coisa interessante que o companheiro, o professor Marcondes, colocou essa questão da intervenção do poder público. Temos um dado aqui interessante, que é da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a famosa CEPAL, que é das Nações Unidas. E no relatório ela disse que o período de 2014 a 2020 será o de menor crescimento para as economias da América Latina e do Caribe nas últimas 7 décadas. Ou seja, vai aumentar o número de pobres, né? E de mais pobres, né? Isso a gente tem, quer dizer, a desaceleração econômica mundial, e não só isso, né? A gente sabe que a América Latina é um continente que é extremamente explorado pelas chamadas potências centrais. Mas essa questão do poder público, né? Eu queria saber, primeiro, a posição do professor Andresso e depois a posição do professor Marcondes. Vejam bem se eu estou na linha de vocês. Os países que mais de frente combateram o coronavírus começou na China, certo? Não vamos entrar aqui na polêmica se a China é socialista, não é socialista, já é outra live. Mas a China, em 1949, teve a revolução lá, se expropriou a burguesia, depois houve esse processo de recapitalização e tudo, mas o Estado continua forte, o bem ou para o mal. Com a intervenção estatal, conseguiu-se enfrentar o coronavírus. Outro Estado que é forte também, que é Cuba, né, que também avançou nesse sentido. Temos o exemplo também da Venezuela. Então, eu pergunto para vocês, qual a importância do poder público para isso, né? O Marcondes levantou a bola aí da economia de mercado. Será, pergunto a vocês, que a economia de mercado, que foi divulgada como a solução mágica para todos os problemas da humanidade, tem condições de enfrentar essa pandemia? Né? E aí, localizando no Brasil, né? Porque até agora, por exemplo, se a gente perceber bem, pelo menos eu estou vendo isso, nós estamos redistribuindo recursos, tirando de um lugar para outro. Estamos tirando a educação para a saúde, mas a política de teto, de gastos sociais continua. A Previdência está aí, foi destruída. Né? Então, como é que a gente pode, de fato, está se colocando, e vamos tentar resolver o problema do coronavírus com os mecanismos do Estado que nós temos,
com a economia de mercado. É possível? Como é que você vê isso, Andrés? Olha, Fred, é preciso localizar uma questão aí. Eu vou dar um dado aqui que vai mostrar um pouco que o domínio da máquina do Estado e a ação do poder público nesse momento é muito importante, mas o que é distribuído para os bancos e o que é distribuído para salvar a classe trabalhadora tem uma diferença enorme. Então, a gente não pode cair nessa ilusão de achar que o Estado capitalista é o salvador, um Estado keynesiano. Não é bem por aí. Veja só, olha o dado. Para os trabalhadores, agora, a Câmara dos Deputados e o Senado está aprovando um pacote de 14,4 bilhões mensal. Dá 28,8 milhões em 2 meses. Mas para os bancos, ele está dando 14,4 bilhões para manter essa renda mínima de R$600, que foi aprovada agora há pouco no Senado. Vai para a sanção do presidente. Então, vai dar 28,8 bilhões. Mas ele está dando para o Banco Central 1,2 trilhões de reais. 1,2 trilhões. André, só esses números a gente não consegue entender muito bem. Pois bem, vamos entender um pouco. Através desses números, dava para pagar para a classe trabalhadora por 6 meses ou mais, certo? Para pagar 10 vezes mais a população brasileira. Com esse valor de 1,2 trilhões, dava para pagar 2 bilhões de trabalhadores. 2 bilhões de trabalhadores. Então, o que é destinado para os bancos é uma coisa, o que é destinado para a classe trabalhadora é outro, mais irrisório. E eu não sei se vocês lembram, mas há pouco tempo, os caras diziam que não tinham dinheiro para nada. Não tinham dinheiro, por isso tinha que fazer as reformas. Então, a pressão da classe trabalhadora, a pressão dos panelaços, a pressão que há hoje na sociedade, o medo de morrer da maioria da classe trabalhadora, o deslocamento que se dá nas camadas médias. Há setores médios que se deslocaram. Veja só, em São Paulo, há locais que o Bolsonaro ganhou com 80% de votos. Nesses locais, os panelaços foram fortíssimos. Foram fortíssimos. Então, há um certo deslocamento da classe trabalhadora, o governo se sente desgastado, ele está desgastado, veja só, os governadores se reuniram junto com o parlamento e isolaram o presidente. Criaram quase que um poder paralelo, estão negociando ali, isso vai desenhando outros cenários. Aliados históricos do Bolsonaro já estão abandonando o barco. A Janaína Pascoal, Miguel Reale, o Alexandre Frota e a Joyce Hasselmann já abandonaram antes, mas eu não sei se vocês viram o depoimento do Ronaldo Caiado. O Dória, o depoimento do Dória, o conflito do Dória com ele, então uma disputa interburguesa nesse processo. O Witzel também está nesse rolo, entende? E o Bolsonaro, ele é letal, por quê? Porque ele atrapalha. O Bolsonaro agora está tentando boicotar, sabotar as medidas que os governadores têm tomado. Então é irresponsável, não mostra os exames. Então várias pessoas estiveram com eles, estão com o vírus, estão com Covid-19, só ele que não pegou, incrível, né? Ele fala, ele desdenha do vírus, desdenha, mais ainda, dia 15 ele faz uma tentativa de golpe, não dá muita gente, mas ele vai e contamina outras pessoas, provavelmente contamina outras pessoas ali, e a gente vê que os panelaços e a indignação desses setores médios começa a se arrastar também para as camadas da periferia. No Rio de Janeiro, várias periferias estão com auto-organização dentro desse processo. E estão com ódio em relação ao Bolsonaro. Aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, todos registraram panelaços em áreas nobres. Porém, aqui no Ceará, Benfica, Parangaba e outros bairros periféricos já começam a registrar. Então, os panelaços, as manifestações contra o Bolsonaro começam a crescer na medida em que ele mostra claramente que ele quer defender os lucros dos empresários e as riquezas e não a vida das pessoas. À medida que ele vai se apresentando dessa forma, o ódio, o despertar da classe em relação a ele vai aumentando. Então, mas nós não temos manifestações de rua, nós estamos tentando se proteger e salvar disso. Então, eu queria alertar que há deslocamentos de setores que antes apoiavam o Bolsonaro de forma maciça. A toda medida do Bolsonaro, o STF ou algum juiz está derrubando agora. Isso mostra que a correlação de forças ganhou uma dinâmica diferente, ainda que a situação seja reacionária, mas é uma situação com uma dinâmica diferente. É preciso que a gente esteja atento a isso. E nesse sentido de ser uma dinâmica diferente, nós precisamos encontrar uma palavra de ordem, um chamado à classe trabalhadora que a mobilize contra o governo. E nesse momento, a palavra que cria essa expectativa de mobilização, na minha posição, é o Fora Bolsonaro. O Fora Bolsonaro foi gritado por esses setores
irradiado para diversas camadas da periferia, e com a maneira como o Bolsonaro vem conduzindo essa questão, que é a maneira da necropolítica, é a maneira do darwinismo social, do neomalthusianismo, a maneira espúria que a burguesia tem de exterminar a classe trabalhadora, certo? De deixar a classe trabalhadora abandonada para salvar seus lucros, essa maneira vai revelar ainda mais para o conjunto da classe trabalhadora e para os setores médios que se dividem nesse momento, certo? É verdade que há setores médios que ficam com o Bolsonaro. Esses setores da caravana da morte, das carreatas da morte, é um setor, um núcleo duro do Bolsonaro, mas sendo reprimido, está sendo atacado por governantes que eram apoiadores do Bolsonaro. A população está recebendo essas manifestações de caravana da morte com cocô de cavalo, com ovos, então está sendo rechaçada, tá certo? Então a gente precisa estar de olho, tá, observando atentamente essas mudanças que estão ocorrendo e colar na classe trabalhadora para poder alçar a classe trabalhadora a uma movimentação de luta que entenda que, se o Bolsonaro continuar no poder, as vidas estão em risco. As nossas vidas estão em risco, certo? Eu acho que é um pouco disso. Essa questão do Estado, sempre nas crises capitalistas, a tendência da crise capitalista, eles jogam bilhões. A crise de 2008, por exemplo. A crise de 2008, que foi uma crise de superprodução cíclica do capital, mas que se expressou no mercado financeiro, os Estados Unidos injetaram bilhões para salvar os bancos. Então, eles vão fazer essas medidas sempre que a gente entra numa crise para tentar salvar primeiro as empresas e tentar salvar as pessoas depois. Então, essa é a mentalidade deles, essa é como eles aplicam a sua política e não se enganem, foi arrancado através de luta. Porque o Bolsonaro queria dar R$200. Foi através da luta de parlamentares e através dessas mobilizações que a gente conseguiu arrancar os 600, certo? Que é muito pouco ainda, certo? A gente precisa avançar. Vou passar para o professor Marcondes, mestre. Olha, Andreison, veja bem, sem sombra de dúvidas, o conjunto da classe trabalhadora desempenha um papel histórico decisivo, né, em todo o contexto de luta. Estamos vivendo um contexto de luta, seguramente, né? É uma luta para garantir a vida, né? Ou seja, seguir as recomendações médicas no sentido da quarentena, porque até o momento não existe nenhuma vacina, né? Nenhuma cura imediata. Então, a quarentena, o isolamento é uma maneira de não contrair o vírus. Então, isso é uma forma de luta, também no sentido de resguardar a vida. E há uma outra luta no horizonte, que é essa que você desenhou, que é propriamente a luta de classes, né? E, sem sombra de dúvida, a classe trabalhadora, ela também luta para se apropriar do Estado, né? Ou seja, a apropriação do Estado é um processo político decisivo no horizonte da classe trabalhadora, porque é a partir do Estado que você controla um conjunto de decisões que vão reverberar, refletir no próprio, nas demandas, de modo geral, da classe trabalhadora. Seguramente, a saúde pública é uma demanda da classe trabalhadora, né? Por quê? Porque o Estado, ele sobrevive de arrecadação tributária. Você deu números aí, Andressa, que são espantosos. Quando a gente vê o quanto o Estado tem de recurso, né? Tem de moeda, tem de reservas, né? Títulos públicos, né? Ou seja, o erário público no Brasil é seguramente gigantesco. Ou seja, nós somos um país que pagamos muitos tributos, né? Um tributo, vamos dizer assim, ele é regressivo, né? Ou seja, o mais pobre paga muito mais tributos com relação aos mais ricos, que pagam menos tributo com relação às rendas, né? E isso causa uma distorção social enorme. Portanto, o que está em luta é essa apropriação do Estado. Por isso que o povo, de um modo geral, eu também acredito, ou seja, eu comungo no que você está dizendo. Eu acho que esse contexto ele está mobilizando consciências, de uma forma ou de outra. Os panelaços, certo? A indignação da população com relação à postura do presidente, que é totalmente contrária a todas as recomendações, né, das autoridades sobre o assunto sanitário. E a gente sabe que ele está fazendo apologia ao genocídio, porque dizer para as pessoas saírem, né, para trabalharem, né, ele está
induzindo o povo a uma atitude que, nesse momento, não é exatamente o oposto que deve se fazer. Porque ele pensa no lucro, né? Exatamente das empresas que o apoiaram no golpe em 2016. E aqui eu penso fundamentalmente num aspecto que eu considero muito importante. O Bolsonaro, ele representa, ou seja, ele expressa dois propósitos fundamentais, né, como consequência do golpismo de 2016, que é o seguinte: o Bolsonaro, por um lado, ele expressa os setores fundamentalistas, né, religiosos fundamentalistas, que constituem uma base eleitoral muito forte para ele. Como você bem disse, Andrés, o Bolsonaro está isolado, por exemplo, em muitos segmentos do partidários, né, da sociedade civil, até empresários já demonstraram descontentamento com essas posturas insanas do Bolsonaro. Ele está se apegando exatamente a essa base, né, que é muito ainda fiel a ele, né, que é os setores fundamentalistas religiosos e aqueles setores do fascismo, né, no Brasil, né, a extrema-direita propriamente, né, com sua fração fascista, fundamentalmente, né. O Bolsonaro acena para esses setores, que é o que estão dando apoio, porque, de fato, ele está isolado no plano político partidário, vamos dizer assim. Primeiro que é um presidente que não tem partido, né, é um presidente na história, o primeiro presidente da história, eu acho que não tem partido, está governando, mas não tem vínculo orgânico com nenhum partido, né. Então, assim, e a outra expressão que o Bolsonaro representa é os interesses financeiros do grande capital monopolista, né? Porque é esse setor que financiou toda a campanha do Bolsonaro e vem financiando todos os ataques, né, promovidos a partir do gabinete do ódio, a disseminação das fake news, a ignorância, né, a negação da ciência, a negação da realidade, né? Isso tudo constitui, vamos dizer assim, um conjunto de elementos que propriamente é a expressão da política bolsonarista, né? E o que nós estamos vendo no horizonte é que essa postura política, ela está se apresentando como uma postura que possivelmente vai ser derrotada. Porque o que está em jogo são vidas, né? Ou seja, vidas humanas. Assim, fica claro que os setores do empresariado estão preocupados com a acumulação do capital, né? Estão preocupados com seus interesses rentistas, financistas, né? Então, assim, eu penso que a grande parte da população está percebendo esse movimento, está se sentindo desamparada por parte do Estado, que deve garantir minimamente as condições de vida social, e acesso à saúde é uma questão fundamental. Então, eu acho que todo esse cenário que você apresentou, os panelaços, a indignação de uma boa parte da população com as carreatas, né, pró-Bolsonaro, e, de certa forma, de um modo geral, os setores, né, da esquerda, do campo democrático, estão mobilizando em muitos rincões do Brasil, há mobilizações, sim, na periferia das grandes capitais. Então, ou seja, é um movimento que está ganhando corpo e possivelmente força política. Então, eu penso também, assim como você, Andrés, que o caminho é esse, é garantir que a gente mantenha o isolamento no que for possível, porque também não é fácil para quem precisa sair para trabalhar, para garantir o ganha-pão, é um dilema, né? É um dilema que coloca em xeque exatamente as próprias condições sociais cujas quais hoje prevalecem no Brasil, né? A precarização do trabalho, né? O avanço da política neoliberal, que não garante assistência social. E essa é a grande questão da disputa pelo controle do Estado, né? Você falou que há um cenário, vamos dizer assim, há uma conjuntura, há uma hegemonia do reacionarismo. Mas a hegemonia, ela seguramente ela pode ser quebrada. E eu acho que as condições objetivas para quebrar essa hegemonia do reacionarismo, elas estão colocadas no horizonte. É claro que é difícil,
mobilizar agora a população para atos de rua, no momento que a gente tem que dar um passo atrás, né? No sentido de que a quarentena é preservar a vida, né? Então, essas questões políticos sociais que se apresentam no horizonte, no contexto da luta de classes no Brasil, ela coloca em xeque todas essas questões, né? Ou seja, a importância do Estado, o Estado, no sentido público, ele desempenha um papel fundamental, né? Nós vivemos sob a égide da democracia liberal. A conquista democrática de 1988 no Brasil foi um pequeno avanço, né? Mas ainda muito cheio de limites. E agora, nesse momento em que estamos vivendo uma crise social generalizada, né? Provocado por fatores não econômicos, que é um vírus, é uma questão de saúde, mas que impacta na questão econômica, porque tem a ver com as nossas condições de reprodução, de existência material. Ou seja, não podemos sair para trabalhar, mas é necessário trabalhar para reproduzir as condições de existência, né? Mas, ao mesmo tempo, se o Estado não amparar, porque o trabalhador, para ficar isolado, ele precisa de uma renda mínima. Os R$ 600, de fato, é uma migalha. É uma desproporção gigantesca. O que o Estado concede aos bancos, trilhões, e não concede migalhas para a população. Então, é isso que eu coloco para a gente pensar. Bem, gente, eu vou colocar um quadro para a gente procurar intervir e se situar, né? Bem, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela trabalha com esse conceito de tempo de duplicação, né? Então, veja, por exemplo, até agora na América Latina, no mundo, o tempo mais, a média é de 3 dias. O que é que significa isso? Significa que se houver 4.000 casos em um sábado, devemos prever cerca de 8.000 na terça-feira e 16.000 no fim da semana seguinte. Então, quer dizer, o isolamento social é extremamente necessário e está dando resultados nos países europeus. Ao mesmo tempo, para contextualizar, em 2019, o IBGE fez uma pesquisa e, mais ou menos, nós temos 13,5 milhões de miseráveis. E o que são os miseráveis no Brasil? São pessoas que sobrevivem com até 145 reais por mês. E esse número veio crescendo. Começou ainda em 2015, quando começou a crise, né? E a política também tímida de ajuste fiscal da presidente Dilma, mas se acelerou com o golpista Temer e agora piorou mais. E essas pessoas vivem em favelas, vivem amontoadas com uma família, com pessoas, 10, 15, 20, único cômodo, né? Essa é a situação. Temos uma situação de aumento do desemprego, temos uma situação da precarização, né? Da precarização e proletarização, por exemplo, o sistema de uberização, né? Não só de carro, de bicicleta, dos aplicativos, né? Chamado capitalismo de aplicativo. E se não tiver circulação de mercadoria, também não anda. Essa é a situação. E, ao mesmo tempo, aí o que vocês colocaram. Nós temos um governo de extrema-direita que é incompetente do ponto de vista das necessidades sociais. Mas, do ponto de vista do capital, eu tenho minhas dúvidas se essa incompetência não é um projeto. Ok? Vocês colocaram também a necessidade de ter uma postura dos trabalhadores, né? Porque uma perspectiva, né? Um projeto dos trabalhadores. E aí eu queria tocar nesse ponto da questão. Muitos dos governadores que hoje estão começando, pelos meios de comunicação, a serem colocados como heróis, vamos dar um exemplo. Dória, acho que, se não me engano, há 2 semanas atrás, ele mandou um batalhão de choque meter a ripa dos funcionários públicos para impor a Previdência. Certo? O Witzel, né, ele faz até o sinalzinho, vai atirar na cabecinha. Certo? O Caiado foi da União Democrática Ruralista que armava os fazendeiros para assassinar trabalhadores rurais. Todos os 3, com esse péssimo passado, apoiaram o Bolsonaro. E todos os 3 agora são os heróis. Aqui no estado do Ceará, a gente tem uma coisa que
pode dizer que o governo do Partido dos Trabalhadores aqui do Camilo, que é um governo híbrido, né, porque é Partido dos Trabalhadores e Partido Democrático Trabalhista, PDT do Ciro Gomes, né, é uma coisa meio híbrida, mas aprovou, no apagar das luzes de dezembro, né, do ano passado, uma reforma da Previdência que, segundo os especialistas, consegue ser mais tirânica do que a do Bolsonaro, em alguns pontos. Bem, e são esses que estão encaminhando isso daí. Na resistência, a organização, né? E principalmente os três da extrema-direita, Dória, Witzel e o Caiado, são os heróis agora, principalmente de alguns meios de comunicação. Aí eu pergunto, sinceramente, esses que foram coniventes com a destruição dos direitos trabalhistas, com a destruição da Previdência Pública, com o arrojo salarial dos funcionários públicos, com o aumento da violência contra as populações. Né? Primeira pergunta, tem condição de realmente combater essa catástrofe do coronavírus? Tem. Sim ou não? Né? Tá certo. Agora, não tendo condições, qual seria uma plataforma nossa, né, dos trabalhadores do campo e da cidade, para dizer, nós temos uma alternativa, o caminho é esse que vocês estão desenvolvendo. Aliás, vocês são cúmplices do que foi feito, desse resultado dessa catástrofe. Que é, né? Então, vocês como, não só historiadores, mas também vocês como ativistas, né, sindicais e tudo, como é, que tem realmente propostas contrárias a isso que está aí, porque parece uma coisa, você tem a do governo que quer o caos. Você tem a dos governadores que contribuíram para o caos, mas querem agora tapar os buracos. E a gente? Né? E a maioria da população realmente... Então, com a palavra, o professor Andreison Mariano. Obrigado, mas Fred. Deixa eu ver se eu limpo o meio de campo aqui numa questão. Olha, com os ataques brutais que a gente tem sofrido, e estando com 13 milhões, 12 milhões de desempregados há muitos anos, com o aumento das desigualdades provocadas, a classe trabalhadora, ela arranca direitos, ela arranca as coisas do Estado burguês, certo? Então, assim, a gente pensar que o Witzel, que há pouco tempo dizia que tem que atirar na cabecinha, ele está fazendo isso por bondade ou porque ele se tornou um grande gestor. Não, não é isso. Todos eles sabem que a contabilidade de mortos no Brasil será grande, mas eles estão passando de um para outro para dizer o seguinte, quem é que vai ser o maior culpado pela morte de milhares e milhares de pessoas? Isso vai ficar no colo de quem? No meu não vai, o Witzel diz. No Dória disse que não vai ficar nele. Agora, há pouco tempo, o Dória está dizendo que os professores não estão de férias. Há pouco tempo passou a entrevista dele aqui. Então, a gente não pode ter nenhuma ilusão com esses senhores. Há uma divisão interburguesa, certo? E dentro dessa divisão interburguesa, esses setores começam a dialogar junto, porque o presidente não faz nada. Ele só faz atrapalhar, ele sabota os governadores. Ele baixou um decreto para abrir os aeroportos aqui, enquanto a gente estava tentando conter em Fortaleza. Então, o presidente, agora há pouco, o ministro da Saúde dele, que também não é outra, que voltou no impeachment da Dilma, é bom que se diga isso, o Mandetta foi um dos articuladores também do golpe, votou a favor do impeachment da Dilma. Ele está contrariando as recomendações do Mandetta. Qual é a principal recomendação? A principal recomendação é isolamento social. Pois o presidente não cumpre com isso. O presidente não cumpre com isso e fica todo o tempo manipulando a opinião pública, colocando os microempresários, outros empresários contra a maioria da classe trabalhadora para voltar aos serviços e ameaçando, chantageando, dizendo, olha, se não voltar a trabalhar, vai ficar desempregado. A população carente, que já passa muita fome, muita necessidade, ela se choca com isso, ela vai para o trabalho. Ela é chantageada pelos patrões, os patrões vão dizer, olha, tem que vir trabalhar. Então, se não tiver uma pressão da classe trabalhadora nesse sentido, os governadores não estavam agindo dessa forma, gente. Se a gente não tem os panelaços, os governadores não estavam votando aquele pacote de R$600. Os deputados, desculpem. Se a gente não tem uma forte pressão social, Camilo ou outros poderiam estar apostando na economia ou sofrendo a pressão dos empresários aqui, e ele sabe que a pesquisa apontou 90% de aprovação das medidas dele. Ele tem 90% de aprovação da população. Ele vai contrariar isso? Ele não vai. Então, são as pressões que nós fazemos, que a classe trabalhadora faz perante o Estado, que consegue arrancar isso. Agora, qual é o problema? A gente conquista isso, mas não está garantido. Ou a gente não lembra, por exemplo,
do estado de bem-estar social que tinha a Itália, que tinha a Irlanda, que tinha a Grécia, que tinha esses países, e que foi destruído o sistema de saúde pública, as escolas públicas, todo esse sistema. Então, assim, o capitalismo, ele vai arrancar essas conquistas da classe trabalhadora. Para conquistar isso efetivamente, a classe trabalhadora tem que dominar a máquina do Estado e abolir a máquina do Estado. Pelo menos nos pressupostos dos clássicos que a gente tem. Mas aí, uma coisa muito importante, nessa conjuntura, nós não vamos lutar por um SUS público, por escola pública, por mais verbas para a saúde pública, nós não somos sectários, nós vamos lutar, nós vamos arrancar. Mas a gente vai arrancar na luta, na mobilização, sabendo que, para manter essas conquistas, a gente tem que controlar essa máquina de Estado e abolir isso, certo? Então, é mais nesse cenário. Agora, eu queria, o Fred coloca uma questão, eu queria entrar um pouco disso aí, para dizer o seguinte, nós precisamos ter política, certo? Como é que a gente ganha a classe trabalhadora e racha e divide essa classe média? Com política. Primeiro, derrotar essa PEC dos gastos. É preciso eliminar, retirar essa PEC dos gastos para que se possa fazer fortes investimentos em saúde pública. Suspensão do pagamento de dívidas. Está na hora de parar essa sanha de alimentar os bancos com esses juros exorbitantes e destinar isso para o SUS, para salvar vidas. Tá certo? Essa é uma medida fundamental. Uma disputa por essa política pública é fundamental. Derrotar isso, tirar isso. Testes gratuitos em massa. Nós precisamos fazer isso. Distribuição nas periferias, nos locais de trabalho, nos locais públicos de água e sabão e álcool em gel. Certo? Nós precisamos mobilizar, certo, a classe trabalhadora para atender essas demandas, para lutar por essas demandas. Um plano de obras públicas para absorver os desempregados é fundamental. Estatização das empresas já privatizadas, redução de jornada de trabalho sem redução salarial e proibição de demissões. Essa é a política que a gente tem que começar a aplicar, certo? Suspensão das aulas para não contaminar mais gente. Cestas básicas precisam ser distribuídas para a população. E tem dinheiro, gente. Tem dinheiro porque eles estão dando 1 trilhão, 1,2 trilhões para os bancos. A gente tem recursos para isso. É preciso arrancar através da luta, da pressão social e da luta da classe trabalhadora. Estatização da rede privada de hospitais é uma outra pauta política. Dos bancos, certo? Que os bancos públicos tenham apoio aos pequenos e médios empresários. Renda mínima de 1 salário, era para ser 1 salário isso aí. Resgate das reservas cambiais que estão lá fora para investir no SUS. Certo? Então, são medidas, refeitórios e restaurantes públicos para a população, suspensão da cobrança de aluguéis, da conta de água e de luz durante 3 ou 6 meses. E abrigos públicos para a grande parte da população que está abandonada, que caiu na mendicância, como o Fred falou, já das desigualdades sociais, desse projeto nefasto neoliberal que vem se arrastando há muito no país. Então, nós temos política, certo? Nós precisamos apresentar essas medidas, apresentar essa política, mas, para apresentar essa política, nós precisamos tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está atrapalhando, e ele atrapalha muito, ele sabota as medidas dos governadores e ataca a classe trabalhadora. Então, a gente precisa retirar o Bolsonaro. Colado essas medidas, a palavra de ordem fora o Bolsonaro. Eu penso que a política que se desenha nesse momento, pode mudar ou não, mas a política que se desenha nesse momento para salvar vidas tem que ser essa. Tem que ser pressionar esses setores burgueses, certo? E dizer para eles que vocês não vão salvar a economia e deixar milhares de pessoas morrendo. Nós não vamos permitir isso. Nós não vamos permitir isso. Eu acho que a gente tem que ser firme e contundente. Numa outra oportunidade, se houver tempo, eu queria apresentar alguns cenários que eu desenhei de possibilidade para a conjuntura brasileira, né? Se houver tempo, é claro. Obrigado, mestre. Bem, meus amigos, vamos passar agora para algumas perguntas das pessoas que estão ansiosas, e aí eu passo a palavra para o Marcondes, depois para você, que vocês aproveitam, respondem, né, as colocações e comentam o que vocês querem comentar, tá ok? Então, vamos lá. O Maurício de Oliveira, né? Os debatedores acham que a situação do presidente fascista pode provocar a sua queda? Certo. Pergunta do Maurício, pode anotar. Outra pergunta? Tem outra pergunta aí de alguém? Pode. Da Marcília Nogueira. Professores, até que ponto o impeachment, diante da conjuntura política e social que vivenciamos, traria mudanças positivas? Quais riscos corremos com o Mourão assumindo? Que é uma coisa temerária, né? Muita gente, o Bolsonaro já é ruim, né? Mas as pessoas temem mais também o Mourão, né? Que ele é general, tem mais vínculo com a alta cúpula das Forças Armadas, e nós tivemos um regime militar de 21 anos medonho, né? Apesar dos ignorantes que dizem que foi uma coisa boa. Tá bom? Mais alguma? Sávio, né? Sávio Bastos.
A campanha de Bolsonaro contra o isolamento social é prova de que o trabalho é o princípio fundante de nossa sociedade? Boa pergunta, obrigado, sabe? Já é uma pergunta aí, vamos dizer, da gente que estuda a ontologia do ser social, né? Então, pronto, passando a bola para vocês dois. Marcondes, a bola é sua, depois você passa para o companheiro. Daqui a 15 minutos vamos estar fechando, certo? Vamos lá. Tudo bem. Primeiro, gostaria de agradecer ao pessoal que está participando aqui no Facebook, tá bom? Muita gente. Então, obrigado, pessoal. O grupo, de modo geral, agradece a participação de todos. São duas perguntas fundamentais colocadas pelo camarada Maurício e a professora Marcília, né? E elas têm uma relação entre si, né? Essas duas perguntas, né? Assim, eu acho que o Bolsonaro, ele por si só não cai, né? Assim, ele mostra uma grande resistência de permanência no cargo, né? Assim, é um presidente que já extrapolou todos os limites da decência, do bom senso, incorrendo em crimes, né? Crimes de prevaricação do cargo que ocupa, disseminação de preconceito racial, enfim, um conjunto de atitudes, discursos que só comprovam, né, a incompetência e a tragédia que é o Bolsonaro, presidente da República, né? Mas assim, mas o Bolsonaro, ele esse bloco golpista, certo? Que resultou, né, na chegada ao poder de Bolsonaro, assim, ele apresenta algumas fissuras, né? Eu acho que uma parte do setor empresarial que apoiou o Bolsonaro, né, uma parte expressa um certo descontentamento, mas a grande maioria comunga com a política neofascista de Bolsonaro, como há inúmeros empresários que vão ao Facebook, ao Twitter, né, fazer apologia à saída das pessoas de casa, né, ou seja, legitimando o discurso genocida do presidente. Nós vemos setores sociais que apoiam o Bolsonaro, e eu acho que isso ainda ele tem uma base, vamos dizer assim, social ainda forte. Enfim, eu não sei como eu posso dizer, se é seguro da minha parte dizer isso, né? Mas a impressão é que o Bolsonaro está num balança, mas não cai, né? Eu acredito que dentro dos setores de um modo geral, o Congresso, o grande empresariado, né? Essa burguesia golpista, esse grupo que realmente está por trás, e os setores fundamentalistas que estão por trás da eleição de Bolsonaro, assim, ainda há um consenso entre eles, me parece que quer que ele fique, que permaneça, né? Por isso que a ação da classe trabalhadora, ela é decisiva nesse processo de destituição do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem que sair de uma forma ou de outra, ele tem que sair da presidência da República. O Bolsonaro, ele representa, certo, uma tragédia para o Brasil. E, nesse sentido, o impeachment, por exemplo, o impeachment é um processo que demanda muito tempo. Os trâmites legais, né, as sessões deliberativas, né, as votações, aí primeiro Câmara dos Deputados, depois Senado, vai e volta, demandaria muito tempo, né, o impeachment nesse momento, né? Mas, assim, nenhuma possibilidade de tentar derrubar o Bolsonaro, ela pode ser descartada, porque é fundamental o fora Bolsonaro, o Bolsonaro sair da presidência da República, porque ele está puxando o bonde da tragédia, porque ele representa a força maior no Brasil, que é a presidência da República. Ele, enquanto chefe, ele é o chefe das Forças Armadas, né? Ele é o representante, de modo geral, de todas as instâncias constitutivas do Estado, ele está à frente, ainda que incompetente, não tendo competência para gerir qualquer uma dessas áreas, não tem competência, não tem sanidade mental para isso, não tem
fundamento moral para isso, certo? É alguém que foi alçado ao poder por conta de uma conjunção de forças, certo? Que, assim, num contexto como o golpismo, foi a força hegemônica que garantiu vamos dizer assim, essa hegemonia do reacionarismo. Mas o que eu acho, pensando programaticamente, né, aqui, tentando ser o mais concreto possível, primeiro é que a organização da classe trabalhadora ela não pode ser deixada de lado em nenhum momento, né? Ou seja, a toda hora, a todo instante. Primeiro passo, nós temos que estar mobilizados e mobilizando o conjunto da classe trabalhadora brasileira por esses diferentes meios de comunicação, né? As mídias sociais, nas possibilidades de encontro que ainda são possíveis, né? De um modo ou de outro. A mobilização concreta, que pode resultar na derrubada do Bolsonaro, seguramente é aquela que provém das ruas. É o protesto de massa. É a luta de campo, vamos dizer assim. É essa luta que efetivamente pode constituir o vetor fundamental de derrubada do Bolsonaro. Eu acho que essa é a luta legítima, a luta social. E é a luta que pode aglomerar mais forças, porque nesse momento, apesar de muitas diferenças ainda existir no campo da esquerda, tanto no sentido teórico, prático, metodológico, mas ainda assim, o campo da esquerda, esse espectro político, no sentido geral, é a legítima oposição ao governo Bolsonaro. Porque não dá para esperar a oposição de setores que, historicamente, sempre tiveram do lado do golpismo. O Fred, há pouco, relatou isso, né? Governadores como Caiado, que é assassino de camponês na década de 80, ele fez parte da UDR, salvo engano, não foi isso, Fred? A UDR, e ele assassinava ele e seus asseclas, né? Os seus séquitos, assassinaram camponeses, militantes do MST na década de 80, né? Então, assim, seguramente não podemos esperar desses setores qualquer avanço social. E a oposição ao Bolsonaro é uma fachada. Dória, Caiado, né? Todos os governadores de direita ou de extrema-direita, qualquer discurso deles contra o Bolsonaro constitui uma falácia, certo? Então, eu também duvido que desses setores possa vir alguma oposição concreta. Por isso que a oposição ela é a oposição de esquerda. É a oposição que constitui o campo democrático, que é o setor que arregimenta todos aqueles conjuntos de lutadores e lutadoras sociais, que realmente é a força histórica que pode tensionar esse governo nesse momento, né? Tanto agora, pelas mídias sociais, eu não me precipitaria em afirmar ou fazer proposições vamos dizer assim, de caráter mais programático, de um modo geral, né? Mas penso que a mobilização ela é decisiva para constituir agora, nesse momento, uma força social capaz de tensionar o governo. Isso é um passo fundamental, que certamente esses setores eles expressam um conjunto de programas que nós, de um modo geral, que estamos no âmbito da esquerda, concordamos e que o André sintetizou aqui em linhas gerais, qual é esse programa, né? Então, assim, eu acho que, para finalizar minha fala, o Bolsonaro, ele não vai renunciar, a não ser que aconteça uma tragédia social, um morticínio, se o vírus se generalizar, se o contágio se generalizar, como estão estipulando alguns estudiosos, né, dessa expansão do coronavírus, pode acontecer um verdadeiro morticínio no Brasil, tudo que nós não desejamos, e nossos esforços vão nesse sentido. Possivelmente, numa situação como essa, ele renuncie devido à pressão, mas eu acredito que o Bolsonaro ele tem uma tentação
autoritária, ele nunca negou isso, ele veio da ditadura, ele tem desejo de ditadura, então não duvidem que ele quer arquitetar um golpe nessas condições. Mas ele não vai cair por conta da oposição, entre aspas, desses setores, que são combatidos no discurso, mas foram setores que apoiaram o governo e legitimaram esse governo. Então, eles não são a saída, certo? Então, a saída é a mobilização da classe trabalhadora, que em suas diferentes instâncias e representações políticas, é que tem a força social necessária para fazer frente ao governo Bolsonaro. Bem, já estamos chegando ao final do nosso programa, né? Gostaria de agradecer a participação do Maurício, da Tereza Sá, da Natália Aires, do Sávio Bastos, certo? Aqui também agradecer em especial o nosso apoio dos bastidores da Carla, agradecer ao Glauber, né, ao Sávio Abreu, que também participou, a professora lá da UCA, nossa amiga Azuleide, que está aqui participando, muito obrigado, certo? O Anderson Duarte, também aqui parabenizando o professor, em especial também é aluno do Marcondes. Então, muito importante esse debate de vocês que colocaram. Agradecer ao companheiro Marcondes, ao companheiro Andreison, né? Ambos professores da Universidade Estadual, ambos historiadores, tá certo? E eu gostaria das palavras, né? Vou dizer palavras finais, que é uma coisa meio trágica, né? Mas além do agradecimento especial a vocês dois, dá a oportunidade para vocês darem o fechamento, né? Estão faltando aí uns 4 minutos para encerrar dessa nossa participação de vocês. Muito obrigado em nome do canal GPost, em nome do Instituto de Estudos e Pesquisa do Mundo Operário. Esperamos contar com vocês novamente, certo? Apesar do desespero aí dos últimos bolsonaristas, né? Então, os gatos pingados, né? Gatos pingados não, né? Porque realmente a gente tem que chamar pelo nome que são, galinhas verdes, né? Depois a gente conta a história de onde vem esse termo galinhas verdes. Mas hoje são galinhas verde e amarela, né? No péssimo sentido da palavra, né? Porque o verde e amarelo são as cores históricas do povo brasileiro. Então, encerramento, companheiro Andrés, e depois o companheiro Marcon. Eu queria agradecer ao Maurício, a Marcília e o Sávio, né? Respondendo um pouco o Sávio, eu acredito que sim, Sávio, porque essa crise mostrou que se os trabalhadores não saírem para trabalhar, os lucros dos patrões estão acabados e é ela que tudo produz, então é ela que deveria tudo pertencer, né? Mas é a eliminação do trabalho abstrato, a gente tem que eliminar essa forma de trabalho capitalista, né? Que produz mais valor. O Maurício e a Marcília, eu queria fechar rapidamente, dizer que tem um cenário de uma via prussiana, que é um acordo pelo alto das classes dominantes brasileiras, que pode formar um governo paralelo, ou seja, o parlamento, Maia Alcolumbre, mais os governadores, eles ficam governando e deixam o Bolsonaro ficar se desgastando e vão levando o barco até uma possível renúncia, que é mais difícil. Eu acho que o Bolsonaro não renuncia, a não ser que tenha pressão popular muito forte, né? Ou a possibilidade do impeachment. A possibilidade do impeachment traz problemas, por quê? O Rodrigo Maia não bota para votar até agora o impeachment, então tem que ter pressão popular. O PT e outros partidos também não querem votar, já colocaram, apesar do Lula defender o impeachment aí, colocar isso, né? Então, tem quase 1 milhão de assinaturas, né, o impeachment, mas a gente tem que perguntar uma coisa, derrubar com a classe trabalhadora ou sem a classe trabalhadora, e de praxe vem o Mourão, vem o Exército, a gente sabe. A outra possibilidade, além dessas três, todas elas são acordos pelo alto, o impeachment, sem a ação da massa trabalhadora pressionando, também seria uma ação pelo alto, seria a que a gente não pode descartar, que é o golpe bonapartista, um golpe militar, mas me parece que está descartado no momento, porque o Bolsonaro está muito isolado, parte da cúpula militar o abandona, ele tem uma base social fragilizada, dividida, tem esses que estão aí nas caravanas da morte, o seu núcleo duro são os filhos, o Heleno Moura e esse pessoal da carreata, então é um número minoritário ainda, mas ele tem o apoio do mercado financeiro, por isso que ele se sustenta. Agora, a defesa do fora Bolsonaro é fora Bolsonaro, Mourão e por novas eleições. A complementação da palavra de ordem é essa.
Só que as pessoas chamam Fora Bolsonaro pelo eco, pela repressão, pela repercussão que tem essa palavra de ordem. Então, um acordo prussiano, um acordo dos governadores e dos deputados da Câmara e etc., a possibilidade do impeachment, também um acordo pelo alto se não for derrubada da classe trabalhadora. A classe trabalhadora pode se retrair aí um golpe bonapartista, ou pode avançar e eles quererem fechar o regime, e aí para a gente resta o Fora Bolsonaro. É isso que resta para a gente, porque isso tem que ser provocado pela própria classe trabalhadora. Então, eu queria agradecer, boa noite, muito obrigado, e espero estar em outros. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam aqui pelo Facebook, tá certo? Fizeram comentários, não vai dar para a gente comentar todos, mas dizer que é uma enorme felicidade nós estarmos hoje aqui, contribuindo para esse debate necessário, fundamental. Nós estamos pensando as possibilidades político-práticas de lutar por um outro Brasil, um outro país, né? Então, o Fora Bolsonaro é o Fora Governo Bolsonaro, e toda essa corja que o apoiou e o apoia, que é produto de um golpismo que tem um lastro histórico no nosso país, né? No entanto, a classe trabalhadora brasileira sempre demonstrou uma grande capacidade de mobilização, de luta. Eu acho que nós temos que confiar nessas forças sociais, nós fazemos parte dessas forças sociais, nós não recorremos a nenhuma entidade metafísica, a nenhuma forma que não seja essa, no sentido de organização concreta, política, pela base, que esse é o sentido da luta de classes, e eu acredito plenamente que, apesar do cenário não ser favorável para a organização e luta de rua, mas a nossa mobilização vigilante aqui nas mídias sociais, que muitos setores da esquerda estão se mobilizando 24 horas, eu acredito que essa é a bandeira, esse é o nosso ponto de partida, o nosso passo concreto. Eu acho que essa é a esperança que nós alimentamos, certo? De que novos horizontes estão se abrindo e que, como dizia Marx, né, a luta de classes é a força motriz da história. Nós estamos no processo e eu acredito plenamente que a saída é pela luta dos trabalhadores. Então, quero agradecer aqui a honra de ter participado dessa live, né, com o professor e camarada Fred, o professor e camarada Andreison, certo? Agradecer a professora e a companheira Carla, que está nos ajudando aqui na organização da live, e agradecer a todas e todos que participaram aqui do debate, e convidar todos para uma outra oportunidade, que aí na despedida o Fred vai explicar melhor os próximos programas, as próximas lives. E é isso, pessoal. Grande abraço a todas e avante na luta. É isso aí. Agradecer, muito obrigado, Marcondes. Obrigado, André. Só agradecer a Aline Machado, agradecer a Cícera Silva, né, e Freitas pela participação, e dizer que na próxima quarta-feira, às 18h30, teremos uma nova live, certo? Com o professor Fábio Queiroz, da URCA, e com o professor Eudes Baiman, da UES, para discutir essas questões sobre o enfoque que qual é a política da esquerda numa situação dessa, né? E muito obrigado, né? E eu concordo, acho que a solução é essa, né? Fora Bolsonaro, fora Mourão e todos os golpistas, e até a próxima live. Até mais, pessoal.